Bom dia, irmãos. Vamos começar nossa aula. A nossa aula, irmãos, é sobre um tema tranquilo. Meus últimos temas sempre são temas leves e tranquilos, sobre sacrifícios. E a ideia, irmãos, eu acho que a gente tem que entender, né, o que a Bíblia fala, mas eu acho que essa aula, sim, acho que todas são em algum nível, mas essa aula eu acho que tem que ser muito aplicada, né? Eu acho que a gente tem que entender as aplicações disso para a nossa vida assim, de forma muito clara. Então, eu vou fazer o seguinte, é uma aula também que eu tenho muito conteúdo para dar, então eu até queria fazer um combinado aqui com os irmãos. Eu vou tentar não me prender muito nos assuntos para poder aplicá-los. Então, eu vou aplicando durante a aula e no final tem aplicações mais práticas. E aí eu vou fazer Tem uns pequenos blocos ali da aula, então eu queria pedir para os irmãos, no final de cada bloco, eu pergunto se tem alguma dúvida. Então, se tiver alguma dúvida, você só segura um pouquinho, quando chegar ali no final daquela parte, para fluir, para dar tempo de conseguir passar por tudo, tá bom? E se vocês tiverem perguntas, pode falar, estiver falando alguma besteira, se quiser me corrigir, pode corrigir, tá bom, irmãos? A aula é sobre sacrifícios. A última aula que o Arsênio deu foi sobre o tabernáculo, né? E é uma aula que tem tudo a ver uma aula com a outra. O tabernáculo era a casa de Deus, né? O local de habitação de Deus, e era onde os sacrifícios eram entregues a Deus. Então, faz todo sentido ser a próxima aula. E eu queria começar com uma pergunta, né? A pergunta de aquecimento do Jorge. Por que é importante a gente entender os sacrifícios na Bíblia? A gente vai fazer algum sacrifício hoje? A gente vai lá no fundo, na salinha do fundo, lá montar um altar e vai sacrificar? Qual é o valor disso para a gente hoje? A gente estudar sobre sacrifício. Por que será que a gente estuda sobre isso? Por que isso tem valor? Alguém, quem que quer dar uma opinião? O que vocês acham? Para entender o sacrifício de Cristo por nós, não é isso? É isso, né? É a essência. Então, toda essa aula, a ideia é a seguinte, irmãos. A gente vai estar falando sobre os sacrifícios do Antigo Testamento, mas a gente tem que estar sempre... Em cada momento da aula, por exemplo, eu estou falando sobre o Antigo Testamento, os sacrifícios lá no templo, mas entenda que aquilo, de alguma forma, está refletindo em Cristo. Então, quando a gente fala no Antigo Testamento, nos sacrifícios, aquilo está apontando para Cristo, certo? Então, mesmo que eu não fale, Cristo, não aponte para Cristo em algum momento, pense, aquilo está apontando para Cristo de alguma forma. E por que eu coloquei essa foto aí do doente, né? Eu acho que realmente é porque a Bíblia inteira fala sobre Cristo e os sacrifícios apontam para Cristo. E isso fala também sobre o homem. Então, por exemplo, imagina que o William vai no médico, aí o médico, ele entra na porta lá do consultório e o médico fala assim, você vai tomar dipirona 3 vezes no dia e paracetamol e sei lá mais o quê. Aí ele fala assim, mas o senhor nem sabe o que eu tenho, o senhor nem me olhou, eu nem falei nada. E ele vai tomar os remédios que foram receitados sem nem saber qual é o problema? Para mim, dar um remédio, eu tenho que saber qual é o problema. A gente tem que entender o problema para saber qual é a solução, né? Não existe uma solução sem um problema claro e definido. E aí essa questão, né? Por que a gente precisa entender quem é o homem, e a gente vem trabalhando nisso, né? Na escola dominical, no culto. Quem é o homem? O homem é um ser pecador, o homem é um ser que depende, que precisa de Deus. Então, é um ser que longe de Deus está morto. E aí, por isso faz todo o sentido, né? A gente entender que a gente precisa de salvação. Tá? Algumas questões iniciais, só para a gente pensar. Como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo ainda. Então, como elas eram salvas? Elas eram salvas pelas obras? Elas cumpriam a lei? Elas tinham fé? Como elas eram salvas?
como Abraão foi salvo, em específico. E os sacrifícios dos animais, eles tiram pecado? Então, se tira, se o poder está no sangue dos animais, ou no processo do sacrifício como é feito, então a gente pode sacrificar uns animais hoje, né? A gente, sei lá, pega umas pombinhas, que lá no Antigo Testamento falava sobre as pombas, é mais barato, é mais fácil, é farto, e a gente vai sacrificar. E são perguntas fáceis, né? A gente sabe que no Antigo Testamento ninguém era salvo pelas suas obras, ou que era o sangue dos animais que purificava. O sangue dos animais não tinha esse poder, né? Mas eu quero que durante a aula essas perguntas fiquem bem claras, né? E como que Abraão foi salvo? Pela fé. Romanos fala que a fé de Abraão fala sobre o crente Abraão. Como que Abraão foi o crente, né? Como que ele pode ser chamado de o crente Abraão? E ele é o crente Abraão porque ele creu, né? Ele creu na promessa do Messias, na promessa de redenção que viria de Deus, por mais que ele não conhecesse os detalhes. Ele não sabia quem seria o Messias, dos detalhes de tudo isso, mas ele creu, foi por fé. Certo, irmãos? Alguns textos, né, sobre isso, sobre não são os animais que retiram o pecado. E aí eu acho que tem essa imagem que bota medo em todo mundo, é uma premissa para a gente entender a questão dos sacrifícios, né? Como eu falei, isso existe quando você vai passar no médico, ele precisa saber o que você tem para te dar um remédio, para te receitar. E se eu vou pregar para alguém, vou evangelizar alguém, e aí eu só falo que Jesus veio para salvar ela. E aí eu paro por aí. E aí a pessoa ouve as boas notícias. Mas se ela não sabe quais são as más notícias, ela tem um problema de entendimento. Por que ela vai querer um salvador se ela não sabe que ela precisa de salvação? Certo? Para que eu vou querer alguém que me livre do pecado se eu não sei que eu tenho pecado? Então a gente precisa entender o problema para entender a solução. E aí, eu acho que isso é importante. Eu vou só passar, irmãos, é bem rápido, tá? Essa aqui foi a aula que eu dei na semana passada no Breve Catecismo, com os pré-adolescentes. Então, eu vou passar voando, eu usei a aula inteira para dar todo esse conteúdo, eu vou dar aqui em 5 minutos. Mas eu só quero levantar esses pontos, tá? Para a gente... para que isso fique como um pano de fundo para a gente entender a aula. Primeiro, o homem ele merece o céu? A Bíblia fala que ele merece o céu? Não, a Bíblia fala que ele é destinado ao inferno, certo? Então, por exemplo, vamos abrir, irmãos, Apocalipse 14, 9 a 10. Apocalipse 14, de 9 a 10. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Esse texto, irmãos, ele está falando do inferno, né? Ele está falando que o ímpio vai sofrer, vai ser atormentado no local de fogo e enxofre. Mas ele fala do vinho da cólera de Deus, né? E vários textos falam sobre isso. Ele fala sobre o cálice da ira. Essa é uma linguagem muito usada na Bíblia, seja no Antigo Testamento ou no Novo. E quando se fala do cálice da ira de Deus, sempre está ligado, quando se fala do cálice, né, sempre está ligado à ira de Deus. Essa é uma expressão que fala sobre Deus punindo o homem. O que é um inferno? O inferno é passar a eternidade longe de Deus. O inferno é um lugar onde o diabo é rei. Deus é rei no céu e o diabo é rei no inferno. Não é isso, irmãos, que a Bíblia nos ensina. Ela fala sobre Deus
derramar sua ira justa sobre os ímpios. Deus, os homens, eles têm uma ideia de que Deus existe. Romanos 1 fala isso, de que há um senso de que Deus existe no ser do homem. Ele não precisa ouvir, ler a Bíblia para ter uma noção, uma ideia de que existe um Deus criador de todas as coisas. Isso está implícito no ser do homem, no seu coração. E aí a gente tem a revelação especial, a Bíblia, que fala sobre Cristo, sobre os pecados. E aí sim é um entendimento maior. Mas de que existe um Deus criador, o homem tem isso no seu ser. E Deus, como um Deus bondoso, santo, justo, que criou todas as coisas de forma boa, ele pune aqueles que se desviam. E aí Deus é um Deus bondoso, paciente, que dá muitas oportunidades. Mas há aqueles que nunca vão ouvir a voz de Deus. E aí eles sofrem a ira de Deus. Né? É difícil falar isso, não. Não é bem visto, bem aceito falar isso hoje. Deus, um Deus que se ira. Né? Mas e o Deus do Novo Testamento? Né? Tem o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado. O Deus do Novo Testamento é Jesus. É quase um hippie, paz e amor. Ele é bondoso, mandava dividir, ofertar aos pobres, alimentar as pessoas. Né? Aí tem essa visão. E isso é muito pobre, irmãos. Pensar que o Deus do Antigo Testamento, Deus Pai, agindo, é tão gracioso e demonstra sua graça dia após dia, pacientemente. E ele derrama sua ira sobre aqueles que não creem em Cristo. Então, o cálice da ira de Deus é o sofrer a ira de Deus. O inferno é isso. O homem ímpio sofrerá a ira de Deus. Ir para o inferno não é estar longe de Deus. Não é isso. Ir para o inferno é estar longe da graça de Deus. Enquanto que ir para o céu é estar diante de Deus e de sua graça plena, em plenitude, na mais perfeição. Hoje a gente já está diante de Deus. O reino de Deus já está instaurado, mas não plenamente. O já e o ainda não. A gente já é abençoado pela graça de Deus, mas não plenamente. E no céu nós seremos plenamente agraciados por Deus, o tempo todo. Já o inferno é estar totalmente distante da graça de Deus. Isso é importante, vocês vão ver daqui a pouco, como o Antigo Testamento fala sobre isso. Então, já tinha passado, existe um Deus irado no Antigo Testamento, um Deus de amor no Novo? Não. Inclusive, a gente fala assim, Jesus, a gente ouve, né? Jesus era quem mais falava do amor, tal. Mas Jesus, aqueles textos ali entre parênteses, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus foi quem mais falou do inferno no Novo Testamento. Se você pesquisar no Google lá, quem mais falou do inferno no Novo Testamento? Foi Jesus. Aquelas são algumas referências, não sei se são todas, mas foi quem mais falou. Ele falou mais do que Paulo, que era um homem duro, mais do que Pedro. Foi ele que foi quem mais falou. Então é um entendimento errado, né? A visão de mundo de hoje é uma visão, né, que quer enxergar isso. Não há nada de terrível nisso, de Deus punir os homens. Aliás, perdão, irmãos, eu li errado ali. Se fala sobre o inferno. Sabe aquela imagem de desenho do Pica-Pau, do inferno, com um tridente espetando as pessoas, aí tocando... É o entendimento, né? No inferno vai ser mais legal, porque lá o pessoal vai beber, vai ouvir rock, sei lá o que mais. O inferno, tem pessoas que pensam, sei lá, ou então falam assim, eu não quero ir para o céu, porque vai ser todo mundo anjinho, vai ficar ouvindo música clássica, é muito chato. Coisa assim. Um entendimento bem pobre, bem católico. Essa é uma visão errada. Se pergunta, né, o inferno vai ser tão ruim quanto esses desenhos, né, essas imagens, pessoas, o diabo cutucando os outros lá, a pessoa queimando. E eu vi um pastor falando que não vai ser assim, vai ser muito pior. Não existe uma descrição do inferno, porque a gente não consegue imaginar como vai ser estar alguém que vá para o inferno, como seria estar longe da graça de Deus plenamente. Do mesmo jeito que a gente não consegue enxergar como é o céu, estar plenamente, estar diante de Deus e sentir a sua graça de forma plena. Para que a gente entenda o quanto o inferno é terrível. E
É injusto Deus enviar alguém para o inferno? Vamos abrir, irmãos, em Tiago 2,10. Tiago 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, vocês já ouviram alguém falar assim: eu mereço o céu porque eu não mato, não roubo, não declaro imposto direitinho, amo minha esposa, nunca traí ela, coisas assim. Né? A gente ouve. E é um entendimento. É assim, ó, nós criamos, o homem cria o seu padrão de salvação. Então, assim, ó, eu creio que para ser salvo, você tem que ser isso aqui. Ó. Então, não pode, daqui para baixo, não pode ser. Né? Não pode roubar, não pode matar, fazer essas coisas. Mas é o homem quem dita esses parâmetros. A Bíblia fala que o homem precisa ser santo para ser salvo. Tiago fala aqui que se você caiu em um mandamento, você caiu em todos. Se você quebrou um ponto, você quebrou tudo. E né, como que Deus pode tolerar o pecado? Adão e Eva pecaram tão terrivelmente assim? Um pecado tão grande? Eu sei que mas porque é uma quebra da lei de Deus. Mas aos nossos olhos, eles simplesmente pegaram um fruto lá e comeram. Nos parece uma leve desobediência, certo? E por causa disso, de um único pecado, o mundo caiu em caos. Um caos como a culminar no que a gente vive hoje. Então, Deus não suporta o pecado. Tem várias referências, mas é só uma introdução, irmãos. Deus não suporta o pecado. O texto de Provérbios 17:15 fala que longe de Deus tratar o justo como injusto, então assim, de pegar alguém que está fazendo uma coisa certa e fazer uma injustiça com ela, ou o contrário, de pegar alguém que está fazendo algo errado e tratá-la de forma justa, falando assim, não estou vendo, fechei meu olho aqui para o que você está fazendo. Longe de Deus ser assim, ou fazer isso, ser injusto. Deus não é injusto. A Bíblia fala repetidamente sobre a justiça de Deus, Deus ser justo. Então, tudo isso fala sobre o inferno, a punição eterna. E eu quero citar isso porque é importante. Se a gente não tiver isso muito claro, o sacrifício de Cristo é muito pobre. Do que o sacrifício de Cristo me livrou? Essa semana eu fui evangelizado por um testemunho de Jeová. Aí ele estava falando sobre o céu. Então, o crente, quem crer em Jeová, vai para o céu. Aí eu perguntei, mas e quem não crê? Aí ele ficou rodeando, ele não falava. Mas e quem não crê? E aí ele rodeava. Eu falei assim, tá bom. Mas e aquele cara que negou a vida inteira e não creu em Jeová? O que vai acontecer com ele? Aí ele falou, eu creio que ele deixa de existir. É a morte eterna. Então, simplesmente ele some, ele é aniquilado. E aí é muito fácil, irmãos. Pensa só, você crê em Cristo e você tem o céu, mas se você não crê, o que vai acontecer com você? Você deixa de existir. Na verdade, é até mais fácil. É até mais fácil você viver a sua vida desordenadamente, como você quiser, fazendo tudo do pior que você quiser fazer, e simplesmente deixar de existir. Assim, eu não estou nem entrando na Bíblia nisso. Tá? Não tem lógica, não faz sentido. Né? Só pela lógica já é problemático. Mas existe um inferno. Ele é eterno, ele é pesado, ele é algo terrível. E isso eu acho que tem que ser um pano de fundo para a gente falar sobre sacrifício, sobre salvação. Tá? Então, essa é só a introdução. A gente vê na Bíblia, irmãos, vários sacrifícios. Eu peguei aí os pontos lá em Levíticos. No livro de Levíticos, a gente vê os holocaustos. Então, Levíticos 1, ofertas de manjares, sacrifícios pacíficos. O que são os holocaustos? Um ato voluntário de adoração para expressar devoção e compromisso com Deus. Então, é uma forma de expressar devoção. Né? É uma forma de
de reafirmar o compromisso com Deus. Os manjares é um reconhecimento, uma expressão de gratidão. Então, Deus tem provido as necessidades, as nossas necessidades. Eles ofertavam. Tanto é que os manjares, eles faziam com... não era nem necessariamente com animais, mas com alimentos, né? E os sacrifícios pacíficos. Estes eram um sacrifício de ação de graças e comunhão seguido por uma refeição compartilhada. Além disso, tem vários outros sacrifícios. Sacrifício por pecado de ignorância. Então, eu ofereço um sacrifício porque eu posso ter pecado contra Deus. Eu não percebi, mas eu fiz. E aí, então é por ignorância. Do sacerdote, da congregação, do príncipe, de qualquer pessoa, de pecados ocultos, sacrifício pelos pecados contra as coisas consagradas, pela culpa, por ignorância do sacerdote, pecados ocultos. Tudo isso tem as referências lá em Levíticos. Então, como a lei foi instituída e os sacrifícios. E esses são aqueles sacrifícios repetidos, né? E aqui, eu acho que a gente tem um ponto mais importante. Eu nem quero gastar tempo ali naqueles tipos de sacrifícios. Ele tem suas funções específicas, eles deveriam ser seguidos pela lei judaica. Mas tinha um dia no ano, era o dia da expiação. Aquele dia era o dia no qual os sacrifícios eram entregues para o perdão de pecados de todo o povo. Não era de uma pessoa específica, mas era de todo o povo e de forma mais abrangente. Era como que assim, era anualmente. Então, os pecados desse ano aqui, de todo o povo, a gente vai pagar ali naquele dia. E ele tem dois, além dos animais sacrificados, ele tem dois personagens importantes que eu quis ressaltar, que são os bodes expiatórios e o bode emissário. E aqui que eu quero gastar um tempo, irmãos. Vamos abrir, irmãos, em Levítico 16. E aí, eu quero que vocês enxerguem, irmãos, que como que, para a gente não vai sacrificar um bode. Isso não tem um sentido prático para a gente. Mas como que cada aspecto aqui ele aponta para a obra de Cristo. E aí não só para o que Cristo fez, mas no valor da obra de Cristo. Como é a obra de Cristo, quem é Cristo, o que ele fez. Tudo isso está apontando de alguma forma para o sacrifício de Cristo, para que a gente entenda isso para que a gente entenda melhor. Então, Levítico 16, de 6 a 28. É um texto meio comprido, irmãos. Mas eu acho que é bom a gente ler. Vou fazer a leitura. 16, de 6 a 28. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os dois bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. E a gente vai entender melhor o que são, qual é o bode do Senhor e o bode emissário. Verso 9. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Irmãos, eu vou parar aqui, a gente vai lendo por partes. Mas o que até aqui, até o verso 10, está dizendo? Existem dois bodes e eles vai ser lançado sorte sobre os dois bodes. Aí o verso 9 fala que um deles que cair a sorte será para o Senhor e ele será oferecido por oferta pelo pecado. Então um dos bodes vai ser sacrificado e vai ser
Seu sangue vai ser aspergido lá dentro do templo, né? O Arsênio falou sobre isso, né? Lá no Santo dos Santos, o sangue era aspergido, lá na tampa da arca, né? Que era o propiciatório. Então, um desses bodes vai ser morto e o seu sangue vai ser aspergido lá. O segundo bode é o bode emissário. É esse texto que é o que o texto fala no verso 10. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. A ideia é a seguinte, irmãos. Ambos os bodes têm o seu papel na remissão dos pecados. E ambos, a gente entendendo o papel deles, a gente entende o papel de Cristo. Tá? Esse era o único dia, então, voltando na última aula, esse era o único dia que o sumo sacerdote entrava ali naquela parte do templo específica, que era o Santo dos Santos, para oferecer as ofertas. Era o único dia do ano que era permitido. E ele aspergia o sangue do sacrifício sobre a arca. Nesse dia era oferecido sacrifícios pelos pecados acumulados durante o ano e de todo o povo. E o sumo sacerdote tomava um incensário, contendo brasas acesas do altar, e acrescentava 2 punhados de incenso aromático, que produzia uma cortina de fumaça. Com isso em mãos, ele entrava no Santo dos Santos e a fumaça aromática enchia toda a sala, protegendo o sacerdote de olhar diretamente para o propiciatório da arca. A ideia é que Deus se revelava ali, e ele não podia ver Deus diretamente. Deus é santo. A gente vê vários textos da Bíblia sobre homens que viram a Deus, vários não, nem tantos, mas homens que viram a Deus e tiveram de algo terrível. A gente vê no monte lá, em Êxodo 19, como o povo ficou amedrontado em ver Deus. Porque nós somos pecadores. Nós temos ciência da miséria do nosso ser. E ver alguém, Deus, tão plenamente santo, parece algo radioativo, assim, algo que dói. Não sei se é claro a ilustração, mas Deus, ele estava ali no tabernáculo, ali no Santo dos Santos, e eles faziam aquela fumaça para não ver diretamente Deus. Isso mostra quem Deus é, que Deus não se mistura com o pecado. Deus não tem como achar o pecado indiferente, ser indiferente ao pecado. E está tudo bem se vocês pecam, vive aí, eu vou perdoar todo mundo e nada precisa acontecer, está tudo tranquilo. Deus não pode ser assim. Deus não pode ser indiferente ao pecado. Tá? Esses textos, né, de Levíticos e que falam sobre a lei, mas a questão dos 2 bodes, irmãos, é a seguinte. Era lançado a sorte sobre eles, e um bode ele seria sacrificado e o seu sangue era aspergido. Isso aponta diretamente para o sacrifício de Cristo, certo? Alguém morreu. E esse sangue derramado ali é o sangue que vai perdoar os pecados. Então, é necessário que haja morte para que haja perdão de pecados. Tá? Então, do mesmo jeito, os cordeiros sacrificados, né? O sacrifício ele aponta para isso, para o sacrifício de Cristo como quem perdoa, quem purifica. E o outro bode, ele tinha uma outra função. Ele não era morto. Verso 15. Depois imolará o bode pela oferta pelo pecado, que será para o povo. E trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Eu coloquei a referência errada, mas acho que é mais para frente um pouco. Verso 20. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Então esse é o bode emissário. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, os porá sobre a cabeça do bode, e o enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. E o homem soltará o bode no deserto. E, irmãos, esse texto, né, esse segundo bode emissário, ele também
ele também aponta para Cristo. Não que ele seja morto, ele não foi. Mas a ideia é que o que acontecia? O sacerdote, lá, o sumo sacerdote, ele o sacerdote, ele impunha as mãos sobre o bode, e ali é como se tivesse sendo transferidos os pecados de todo o povo. E ainda fala que o sacerdote confessa todas as iniquidades. É óbvio que isso é simbólico. Não que ele vai falar o pecado de todo mundo e todos os pecados, porque ele nem conhece, né? Mas é simbólico no sentido de todos os pecados ali do povo de Deus está sendo confessado e está sendo imputado naquele bode. E essa palavra imputado é importante, porque os nossos pecados foram imputados em Cristo, né? Cristo não pecou. Cristo não teve nenhum pecado em sua vida. Ele viveu uma vida plenamente santa. E o que ele sofreu na cruz? Por que pecados? Por todos os pecados que foram imputados ali nele. Ele teve o pecado de todos nós. Todos os nossos pecados. Da nossa vida antes de ser crente. Os pecados mais terríveis que você já fez. Coisas que a gente tem vergonha de falar. Os pecados que a gente comete hoje, no nosso dia. E os pecados que a gente cometerá até o fim da nossa vida. O crente já teve todos os seus pecados, até o do último dia da sua vida. Todos eles já foram pagos, porque eles foram imputados em Cristo. Então, olha como que tudo isso aqui é do Antigo Testamento, é da lei, é um rito. Mas tudo isso nos faz entender quem Cristo é e o que Cristo fez. Então, ali os pecados estão sendo colocados no bode. E ele vai ser levado para fora do arraial ali do povo, de perto do povo de Deus. Ele vai para fora, para o deserto. Ele é enviado para longe. Ele não é morto. E aí, irmãos, a ideia é que a gente vê como que isso fala, por exemplo, sobre estar longe de Deus. O pecado distancia o homem de Deus, certo? Esse bode, ele era tirado da presença de Deus. Lembra que o que o tabernáculo é? O tabernáculo é aí a presença de Deus, é o local, a habitação de Deus, né? A gente vê o tabernáculo, inclusive, ele está ali no centro do acampamento e o povo ao redor, como Deus sendo o centro ali, né, do seu povo. E esse bode, ele carrega os pecados para longe de Deus. E isso nos dá uma ideia, nos fala inclusive sobre o inferno. O que é isso? O que é o inferno? Que eu falei no começo. Não é estar longe necessariamente de Deus, mas longe da graça de Deus, longe da presença de Deus, graciosa, né? É isso que acontece com esse bode. Ele sai da presença de Deus, sai do acampamento ali onde Deus está, sai de longe do tabernáculo ali, da presença de Deus ali mais clara. Ele é lançado ao deserto, né? O deserto, a gente, na Bíblia, tem aquela conotação do deserto, das situações difíceis, onde o povo sofre, certo? Tem essa conotação. Então, esse bode é lançado para longe. E a gente vê Cristo, né, como aquele onde os pecados da humanidade são imputados. É aquele que foi banido da graça de Deus. Como que Cristo foi banido da graça de Deus? Né? Como que eu estou falando essa heresia? Vamos abrir em Marcos 15, 34, irmãos. Não sei se... Marcos 15, 34. Esse é o momento da crucificação. Jesus vai ser crucificado. Aliás, vai ser crucificado não. Ele já foi crucificado, ele já está pendurado ali. E já nos últimos momentos, né, chegada a nona hora, o verso 33, chegada a nona hora, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. O verso 34 diz o seguinte: a hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani,
que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? E aí, o que isso significa, irmãos? Deus abandonou Jesus? Deus está longe de Jesus? Jesus está num lugar onde Deus não pode estar? Está desamparado, está abandonado, está longe? É a ideia, irmãos, de que todo pecado tem que ser pago. Pense sobre isso. Todo pecado vai ser pago. Aí você fala assim, mas e os meus? Eu não vou pagar pelos meus pecados. Não, você não. Mas eles foram pagos por Cristo. Então, todo pecado tem que ser pago. Todo pecado é pago. Os ímpios passarão a eternidade no inferno, pagando pelos pecados deles. Os crentes já tiveram seus pecados pagos por Cristo. E aqui a gente vê essa ideia de Cristo, Jesus falando, por que me abandonaste? É a ideia de que, primeiro, irmãos, é uma questão difícil e não é uma questão tão clara. Mas a gente entende, o entendimento reformado é de que ali na cruz, Cristo está sofrendo a ira de Deus, que a gente falou no começo. Cristo se vê abandonado, ele está longe da graça de Deus, no sentido de que ele está pagando pelas culpas. Então, sabe aquele bode que é lançado para longe de Deus, carregando os pecados? Cristo, ele foi pendurado ali e ele pagou os pecados, ele estava pagando. A gente vê no Getsemane, Jesus orando, Jesus, o texto, eu não lembro como o texto fala, mas Jesus estava suando sangue. Imagine a situação, como aquilo era angustiante para Jesus, como Jesus estava angustiado. Porque não era uma situação qualquer. Jesus não estava com medo da lança dos romanos. A gente vê vários mártires lá do primeiro século, eles indo à cruz, ou sei lá como eles eram mortos, queimados, eles indo para a morte, cantando hinos, felizes. E a gente vê Jesus aqui tremendo de medo. Jesus, ele não só seria morto, o que já é um sofrimento terrível, mas Jesus, ele pagou pela culpa de cada um de nós. Sabe, às vezes a gente fala assim, discussões, né? Jesus desceu para o inferno, ele foi lá evangelizar os mortos, alguma coisa assim. E não é isso. A ideia é que Jesus não foi ao inferno, mas na nossa apostila lá, o reverendo Leandro Lima, ele fala que o inferno veio à cruz. O inferno, o sofrimento do inferno chegou em Cristo, na cruz. E isso é o que Cristo fez. Ele pagou pelos pecados de cada um. Pensa o seguinte, pensa na sua vida. Pensa nos seus pecados até hoje. Pensa de quantos pecados você cometeu antes de ser crente. Coisas que você se envergonha só de pensar hoje. E aí você pensa e fala assim, nossa, quanto eu já errei na minha vida, quanto eu já pequei. Agora pensa ainda no que você pensa que você ainda vai pecar na sua vida, né? Como é óbvio que vivendo uma vida de santificação, mas o crente ainda peca. Agora pensa no povo eleito de Deus, em quanta gente no mundo Deus escolheu e salvou já na história, seus amigos crentes, pessoas que você conhece. Cristo está pagando ali na cruz pelo pecado de cada um deles, por cada um desses pecados. Eles não são jogados para baixo do tapete. Tipo assim, o William pecou, mas eu vou fazer vista grossa aqui. Eu vou fingir que não vi isso aqui. Vou pagar só por esses outros que são piores. Né? Não é isso. Cristo pagou pelos pecados de cada um de nós, do seu povo, por cada um deles. E imagine que um ímpio vai para o inferno. E ele vai passar a eternidade no inferno pagando os seus pecados. Cristo, nós deveríamos pagar isso. Cristo pegou tudo isso. E de uma forma compacta, que a Bíblia não nos dá detalhes, mas a gente entende que na cruz, Cristo pagou tudo isso. Ali ele sofreu tudo isso. Então, o sofrimento de Cristo não era só a crucificação. Na verdade, aqui, ele já estava quase morto. E ele ainda se dá conta de falar assim, por que o Senhor me desamparaste? Se fosse só a crucificação romana, ele já estava quase morto. Mas a questão é muito pior. O inferno veio à cruz. Cristo não merece o inferno. Mas ele sofre. E eu não estou falando que ele foi ao inferno. Eu estou falando que ele sofreu
tudo o que nós deveríamos sofrer no inferno, Cristo sofreu na cruz. Entende o peso disso tudo? Assim, como isso não é... Às vezes a gente tá na igreja, a gente está lendo a Bíblia de forma, sei lá, meio mecânica, meio mecânica, assim, já nem está lendo, nem está entendendo muito mais do que está lendo. E a gente passa por esses textos e a gente não vê o peso e a importância disso. Mas isso deve pesar no nosso coração. Imagina o seguinte, alguém aqui daria o seu filho pelo vizinho, pelo filho do vizinho, e falar assim, o filho do vizinho precisa de um transplante de coração. Meu filho está bem, está vivo. Vou dar o coração dele para salvar o filho do vizinho? Ou que não seja o filho do vizinho, que seja alguém da sua família. Que seja o outro irmão. Você daria um filho vivo para salvar outro filho? A gente não faria isso. E Cristo não fez isso. Não fez por pessoas boas. Ele fez por pessoas más como nós somos. Ele fez por pessoas... Nós aqui, cada um de nós aqui, eu creio que se estivesse lá no seu tempo, eu acho que possivelmente todos nós seríamos os que estaríamos gritando ali para que ele fosse crucificado. Possivelmente. Então, pensa na obra de Cristo e como isso é santo, quanto amor é revelado nisso, como isso é profundo e como isso deve suscitar na gente uma reflexão, um pensamento de como a gente tem vivido isso de forma prática, já aplicando para a nossa vida. Vamos abrir em Hebreus 8? Hebreus 8, 12. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Cristo pagou os pecados para que eles estivessem definitivamente pagos. Deus não vai nos cobrar depois. Mas já foi pago, mas não foi pago tudo, falta um pouquinho. Nós somos santos, não no sentido de não pecarmos mais, mas nós tivemos todos os nossos pecados pagos por Cristo na cruz. Os aspectos, né, desse dia da purificação, da expiação, dos bodes. Os bodes, recebendo a culpa, se contaminam, carregando os pecados do povo. Cristo não pecou. Ele não teve contaminação de pecado no sentido... os nossos pecados não foram jogados em Cristo e Cristo se tornou corrupto. Ele simplesmente pagou a nossa culpa. Entende a diferença de... o pecado estar sobre Cristo, mas o pecado que está sobre Cristo não é que Cristo era limpo e na cruz ele se tornou impuro. Não é a impureza do pecado. Na verdade, é a punição, a consequência. O pecado, pela sua impureza, requer uma consequência, um pagamento. E o que Cristo fez foi pagar. Cristo não se tornou impuro, mas Cristo carregou os nossos pecados no sentido de ele pagou. Até a última gota de cada um deles. Arão, que era o sumo sacerdote, e o responsável por levar o bode Tinha duas pessoas. Arão era o sacerdote que fazia o sacrifício e que estava direcionando ali todo o culto ali, né, nessas ações. Mas tinha um homem, e que se entende que talvez poderia ser qualquer homem, ali, qualquer hebreu. Ele que levaria o bode até o deserto, deixaria ele lá e voltaria. Tanto esse homem que levasse o bode, quanto Arão, eles precisavam se purificar. Eles faziam sacrifícios para eles, para se purificar desse contato com o pecado. Isso mostra a natureza do pecado. Ela é contra Deus, o pecado é algo que não pode ser visto de forma boba, simples. Ele é contra Deus, ele é algo que contamina. Então, ambos eles tinham que, durante o processo, se purificar. Cristo é o sumo sacerdote perfeito e o sacrifício perfeito. Mas, diferente dos sumos sacerdotes da linhagem de Davi, ele não precisava se purificar antes de realizar os sacrifícios, pois ele é plenamente santo. Cristo habita no verdadeiro Santo dos Santos, diante do trono celestial, junto ao Pai. Então, Jesus, ele é o sumo sacerdote, que não precisou se purificar depois, porque ele não se contaminou.
Ele pagou pelos pecados, mas não se contaminou pelos pecados. Ficou claro? Irmãos, alguém tem alguma dúvida que está aqui? Algum comentário? Quer me corrigir nas minhas heresias? Alguém? Pode falar. Não, só uma curiosidade. Lá no início, quando você estava apresentando as ofertas, tinha de holocausto, tinha as ofertas pacíficas, não é? Eram todas feitas lá no tabernáculo, não é isso? E assim, a pergunta, aí eu vi que nas pacíficas o povo fazia uma refeição. Era a oferta que eles comiam? Tipo assim, levou um animal ali, aí queimava e comia? Ou essa oferta era consumida e era outra refeição? Aquelas outras ofertas, aqueles outros sacrifícios, eles não eram esse do dia da expiação. Eles eram sacrifícios que esses sim eram rotineiros. Eles aconteciam mais de uma vez no ano e não era... Então, por exemplo, aquele que tinha comunhão lá, que eles comiam à mesa, eu não sei dizer se era o cordeiro ali sacrificado. Mas, por exemplo, nessas ofertas do bode, do dia da expiação, o sacerdote é quem comia a carne e outra parte da carne que era imunda, era queimada, né? Mas era só o sacerdote. Mas aquelas ofertas, elas eram... existe um peso e uma diferença. A gente está falando aqui mais do dia da expiação, que era algo muito específico, onde Deus perdoava. E aí não perdoava pelo sacrifício, mas tudo apontando para a fé em Cristo, né? Para a redenção no Redentor que viria. Mas aqueles outros sacrifícios, eles eram mais específicos, eles tinham repetição, eles eram mais repetidos, eles eram repetidos outras vezes no ano, tá? E eu não sei dizer aqueles que eles comiam, o que era o que eles comiam, né? O que era o ofertado ali. Mas eu acredito que não era os animais. Posso até estar falando bobeira, mas eu acredito que era um jantar mesmo feito, tá? Pode falar. Você tinha falado aí, domingo passado o Arsênio ele falou uma palavra assim que, às vezes, como você falou, né, a gente lê a Bíblia, dá um corridão nas palavras e não presta atenção assim na importância das palavras. E aí bate aquela luz dentro da gente e fala assim, nossa, a coisa não é do jeito que a gente pensa. Quando ele falou que a pessoa, quando o sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, era amarrado uma corda na perna dele, que se caso não tocasse mais o sino, não fizesse nenhum barulho, era para puxar de volta, que já era. E a palavra assim que chamou muito a atenção à mente é o Santo, Santo, Santo. Eu pensava que quando falava na Bíblia, falava Santo, Santo, era na questão de louvor, alguma coisa assim, mas ele falou para mostrar o quanto Deus é santo. E que todo esse processo de expiação de pecados, na época, era algo, não vamos dizer assim perfeito, mas não era algo que atingia o santo, 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 que só apontava para aquele que realmente haveria de vir, que é santo, 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 dentro daquilo que falou. Não quer dizer que os pecados imputados em Jesus tornou Jesus corrupto, não. É que era o único que poderia pagar tanto aqueles que já passou, os da época e os que iam de vir. Então, essa palavra assim ficou assim ecoando muito, assim, santo, santo, santo. Então, quando a gente vê que Jesus é Deus, e é homem, e é filho, é o único que é santo, 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 para que fosse feita uma oferta perfeita. A linguagem hebraica, eles usavam repetições para ênfase. Então, talvez, em vez de falar assim, Deus é muito santo, o que não era usual para eles falavam, Deus é santo, santo, santo. A gente tem essa dificuldade porque a gente tem adjetivos, né? Muito, muitíssimo, sei lá. Eles usavam, quando você vê um texto na Bíblia, uma repetição, tá? Alguma coisa está repetindo ali, ó, você lê um trecho e repetiu algumas vezes,
atenção ali. Ali tem alguma coisa que é importante. É muito importante para que haja essa repetição. Pode falar, Ivan. Eu acho que um ponto de atenção na exposição que você fez é quando você fala que os pecados foram imputados a Jesus e isso é parte do cálice, né, da ira de Deus, é porque muitas vezes realmente eu ouvi falar e talvez reduzir o sacrifício de Jesus ao puro sofrimento físico, né, o fato dele ter sido pregado na cruz e ter, né, e os pregos e a coroa e tal, e também a exposição da nudez dele, mas eu acho que o cálice realmente está mais associado, né, a partir da sua exposição, ao fato dos pecados da humanidade serem imputados a ele naquele momento. E como você até usou a ilustração de alguém que o inferno foi até a cruz, né? Foi o reverendo Leandro Lima, né? O texto que a gente leu, tem outros textos, mas Apocalipse 14, 9 a 10, fala do cálice sem mistura, do cálice da ira, o vinho da cólera de Deus. E o reverendo Lucas falou sobre isso esses dias, não lembro qual era o contexto, mas que lá o povo hebreu, eles não tinham água potável, como a gente tem hoje. Abre a torneira e enche um copo d'água. Então era comum, inclusive, eles bebiam vinho, mas era comum, inclusive, usar o vinho para purificar a água. Eles diluíam água no vinho. Aliás, vinho na água, porque a água não era potável, né? E o beber vinho deles, também, muitas vezes, não era um vinho puro. Pega uma taça e vira. Eles bebiam de forma misturada. Às vezes, de 9 de água para 1 de vinho, às vezes 3 proporções de água para 1 de vinho. Mas esse texto de Apocalipse 14, de 9 a 10, fala do cálice da ira sem mistura. E aí remete a isso. Não é algo brando, ameno. É a ira concentrada de Deus pelo pagamento dos pecados. É algo terrível, irmãos. A gente não consegue mensurar, né? Ele dá a ideia do peso disso, né? Não é o cálice misturado, é sem mistura. Então, como que tudo isso como que a gente passa desapercebido, né? Eu estudando para montar essa aula, assim, como que a gente precisa pensar. Quando a gente esse é possivelmente o tema mais importante de todas as aulas que a gente teve e que a gente vai ter. Porque esse tema fala não que a aula seja, ou não que a minha aula em específica, mas o tema. Porque esse tema fala diretamente sobre como você é perdoado. Você, cada um de nós aqui, como nós somos perdoados. Fala sobre o que Cristo fez. E se a gente olha para tudo isso e não enxergar a graça e o amor de Deus, que só isso pode motivar a Deus a nos dar graça, a nos dar a salvação. A gente não tem mérito, a gente não fez nada, né? É só o amor, a graça de Deus. Certo, irmãos? Vamos continuar aqui, então. Dois temas que são referentes. Vocês vão notar que eu não estou falando muito, e eu não, por escolha, eu não quis me prender muito na lei hebraica, nos sacrifícios e nos modelos, porque eu acho que a aula tem que ser aplicável, prática. Se eu só falar o que acontecia, e como era, e fazia isso, e ler, porque são muitos detalhes. Lá em Levítico, se você pegar os primeiros, até o capítulo 16, sei lá, você vai ver que como é rico em detalhe, que tinha que ser feito isso, em ordem, tudo isso. Talvez isso não tenha tanta aplicação para a gente. A gente não quer reproduzir o sacrifício. A gente quer entender como isso se aplica à nossa vida, à nossa salvação. Então, não me detive tanto aos detalhes da lei, tá, irmãos? Mas aqui são duas questões importantes. Expiação e propiciação. Essas duas palavras a gente vê na Bíblia, a gente lê, não são poucos textos que falam, principalmente expiação, mas é importante a gente entender etimologicamente mesmo o que essa palavra está falando, o que ela está ensinando. E como que Cristo é refletido no entendimento da palavra em si. E aplacar a ira de Deus também, né? Também não é um termo usado, mas é algo da qual a gente precisa entender. Eu até coloquei uma imagem aqui do canto. Ó. Eu vou explicar o que é isso. Ali é o deus do mar grego, é Netuno? Acho que é Netuno. Então,
a ira de Deus ali, do Deus grego, tem um cavalo de água e os homens lutando ali para sobreviver, sabe? Aplacar a ira de Deus é um termo grego mesmo, é um termo antigo. Eles acreditavam, por exemplo, que tinha um panteão de deuses. Então, o deus daquilo, o deus do sol, o deus do amor, o deus da colheita, o deus, sei lá, um monte de deus, deus do mar. E, por exemplo, se eles fossem navegantes, marinheiros, fossem viajar no seu navio, fazer uma viagem longa, talvez perigosa, era comum eles oferecerem, antes mesmo de viajar, eles ofereciam sacrifícios. Porque eles pensavam o seguinte: talvez Netuno estivesse nervoso ali naquele dia. Então, eu vou oferecer aqui um sacrifício para aplacar a ira dele. Aplacar a ira é o sentido de amenizar, né, de retirar a ira, né, de retirar a ira de Deus. Então eles faziam sacrifícios para aplacar a ira dos seus deuses, né? Então era comum isso, um sacrifício antes de uma viagem para que se tivesse uma boa viagem. E aí não é isso que a gente entende biblicamente, mas o aplacar a ira de Deus é literalmente remover a ira de Deus. Foi o que Cristo fez. Não remover de ela não existe mais. Eu joguei uma bola de fumaça aqui e ela sumiu. Mas ela removeu de sobre nós, porque estava sobre ele, entende? Ela não pode ser apagada, mas ele sofreu em nosso lugar. Então, basicamente isso que é aplacar a ira de Deus. E eu quero me deter mais em expiação e propiciação. Romanos 3, eu já trabalhei esse texto na igreja várias vezes, porque particularmente é um texto que eu gosto. Mas Romanos 3, 23 a 26. Jorge, você lê, por favor? Romanos 3, de 23 a 26. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Certo, irmãos. Esse texto, aliás, a Epístola de Romanos, ela é muito sistemática, no sentido que ela é... Sabe quando a gente fala assim, para fazer uma redação você precisa ter começo, meio e fim? Né? Não adianta eu começar a falar dos benefícios de uma alimentação saudável e se eu imagino que não existem os malefícios. Né? Se parte de um problema para uma solução. Então, Paulo, no primeiro capítulo, fala sobre o pecado, a maldade do homem, e aí mais especificamente os não crentes. Aí no segundo capítulo vem falando sobre os judeus. No terceiro capítulo ele fala sobre todos. 23, todos pecaram. Então ele vem sistematizando de que a gente tem um problema, a humanidade não está bem, não está tranquilo, existe um mal, existe um problema. E aí, ele começa a falar sobre a redenção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele começa a falar sobre ser justificado gratuitamente, pela graça de Deus, mediante a redenção em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Então, tem várias palavras-chave aqui. E eu marquei algumas. Todos pecaram. Mas os que creem em Cristo, eles foram justificados. Justificados é algo legal mesmo. Né? É um termo forense, legal. De eu não tenho mais a culpa. Eu não carrego mais a culpa. A culpa já foi paga. Então, imagina que uma pessoa vai lá e faz um crime brando, leve, aí o pai dele vai lá e paga como que é o nome? Quando paga... Apaga a fiança, é isso. Então ele vai lá e pagou pela sentença que deveria ser cumprida. Ele teria que pagar por aquilo. Seria
sei lá, talvez ele fosse preso por 6 meses, não sei, ter que pagar a cesta básica. E de alguma forma ele teria que pagar pelo erro. Mas o pai dele foi lá e pagou a fiança. Então, já foi pago, foi resolvido. Não há mais um problema. Ele não deve mais nada ao Estado, a ninguém, depois que foi pago. Se eu estiver falando alguma bobeira, desculpa. Mas mesmo que legalmente tenha alguma questão diferente, biblicamente, né, a gente entende isso. É algo da linguagem jurídica mesmo. Né? A gente não há mais pecados a serem pagos. É isso que é ser justificado. Mediante o quê? A redenção, ali eu coloquei nas caixinhas ali, a redenção que vem de Jesus. Nós somos redimidos. E tem várias palavras, né, sobre salvação. Então, justificação, redenção, propiciação, todos os aspectos, né, da salvação, que vem de Jesus. E aí a parte que eu destaquei, que é importante, mediante a propiciação, Deus propôs, né, o verso 24, 25, a quem Deus propôs, né, a quem Deus propôs é Jesus, verso finalzinho do 24. A redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Imagina que Deus não podia... aliás, deixa eu fazer uma pergunta antes. Né? Por que Cristo precisou morrer? Deus ele é todo poderoso, certo? Deus tem poder para tudo. Deus é bondoso. Deus é amoroso. É paciente. Tudo isso é tranquilo para a gente. Por que Deus não falou assim, ó, eu vou perdoar os pecados do Jorge, do Cleógenes, do pessoal aqui. Eu vou perdoar e tá pago. Tá resolvido aqui. Eu sou bondoso, sou amoroso. Alguém... Fala aí, Vinícius. Vou colar das respostas dos meus colegas, porque ele é justo. E a alma que pecar, essa morrerá. Então ele não pode entrar em própria contradição. Quer falar, Ivan? Continua. Porque Deus é justo. Imagina o seguinte, alguém comete um crime, vai lá na sua família e tem um assassinato. Aí você está lá no julgamento da pessoa e o juiz... Eu já dei esse exemplo 1000 vezes. É repetitivo, mas eu não vejo outro exemplo melhor. Aí o juiz vai lá e fala assim, ó, foi pego em flagrante. Eu sei que não tem como negar que foi você. Mas eu sou um juiz bondoso, então eu perdoo você, pode ir embora. Não deve mais nada para o Estado, nem para a família, nem para ninguém. É justo? A gente espera a justiça. A gente não pode lidar com a injustiça. Né? Óbvio que a gente comete na nossa vida injustiça por causa do pecado. Mas a gente espera. E Deus é justo. Todo pecado tem que ser pago. O que o Vinícius falou. Todo pecado tem que ser pago. Então, Cristo teve que pagar por cada um deles. E aí fala que, por isso, diante de tudo isso, Deus fez tudo isso. Aí no verso 5, para manifestar a sua justiça. Então, para ele ser justo, Jesus teve que ser propiciação. E aí eu quero entrar no termo mesmo, propiciação. Expiação e propiciação. Esses dois termos são ricos. Algumas traduções têm diferenças. Propiciação, nas principais, né? Porque é o melhor tema, é a melhor palavra, mais concentrada. Mas às vezes pode aparecer como sacrifício pelo pecado, talvez até como sacrifício de expiação. E aí, qual a diferença de expiação e propiciação? Às vezes o termo hebraico é até o mesmo, só que se escolhe um ou se escolhe o outro. E qual a diferença? Expiação é o ato pelo qual o pecado é apagado. Então, a palavra ali hebraica kippur é a palavra que dá origem a Yom Kippur, que é o dia da expiação. Lembra que a gente falou lá do dia da expiação? Yom é dia, Kippur é uma variação de kippur, que é expiação, que é o que os judeus comemoram até hoje, o Yom Kippur, né? Que comemoram assim, eles têm, faz parte das suas festas, né? E aí, a expiação é algo que é um ato pelo qual é apagado, o pecado é apagado. E isso a gente vê no sentido de que nossos pecados foram apagados. Nós não temos mais pecados. Cristo nos livrou de cada um deles. Cristo pagou por cada um deles. Eles são apagados. Então, expiação é uma palavra rica. Ela fala sobre como nossos pecados foram apagados. Antigamente, o povo hebreu sacrificava. E isso apontava para a expiação que viria em Cristo. Então, a gente vai ver esse termo, expiação.
os pecados sendo apagados. E o outro termo é propiciação. E ele não fala sobre o pecado em si, que na verdade é o objeto. Ele fala mais sobre quem ali está fazendo. Então, propiciação é a ideia de que Deus, aliás, um sacrifício, como eu disse lá, de aplacar a ira, alguém que sacrificava algo para aplacar a ira daquele Deus, ele estava focando na ira daquele Deus e ele fazia esse sacrifício para isso. E aqui Cristo, ele está aplacando a sua própria ira. Ele mesmo está oferecendo um sacrifício para que a sua ira fosse paga. Entende a diferença? Não é um sacrifício grego, pagão lá, onde se sacrificava para poder navegar ou para qualquer outra coisa, para ter fertilidade, colheitas ricas. Ali, Cristo, Deus está enviando Cristo. Né? O texto fala que Deus propôs no seu sangue, no sangue de Cristo, né? Deus propôs Cristo como propiciação. A ideia é que propiciação é de que Deus se torne propício. Se sacrificava, né? Os gregos sacrificavam para que Deus fosse propício a eles, para que Deus estivesse de alguma forma feliz ali com eles, ou pelo menos uma relação amigável ali, de Deus não os castigasse. E aqui Deus propôs Cristo. Deus enviou Cristo e Cristo é o sacrifício para que a sua própria ira fosse paga. E aí não é um sentido de apagar, né? Pago mesmo, literalmente. Dá para entender? Não sei se eu fui claro, mas como que esses termos são ricos de nos fazer entender, né? O que Cristo fez? Qual é a obra de Cristo? Por que um Deus santo se ira? Ou por que Cristo precisou pagar, né? A gente vê, às vezes, as pessoas evangelizando por aí, sem saber o que fazer, ela vem e fala assim, Jesus te ama. E aí o problema já começa por aí, né? Porque Cristo ama todos. Aliás, Deus ama a todos ou Deus ama os seus eleitos? Porque se Deus amasse a todos, ou pelo menos no sentido salvífico, todos seriam salvos. Mas a gente vê problemas assim. Ou então se Cristo tivesse morrido por todos, como alguns dizem, Cristo morreu por todos, mas alguns escolhem. Então será que existia a chance de Cristo morrer por todos, mas ninguém escolher, mesmo que fosse uma chance de 0,00001, um número ridículo, assim, mínimo. Mas então existiria a chance de o sacrifício de Cristo ser em vão. Porque se existisse a chance de todos negarem, mesmo que fosse uma chance mínima, 1 em milhões, existe a chance do sacrifício de Cristo ser em vão. Logicamente já é um argumento que não faz sentido, né? E a gente precisa evangelizar as pessoas. Você não precisa estar na praça gritando, você vai para o inferno, ou coisa do tipo. Mas, de alguma forma, as más notícias têm que ser dadas, para que as boas notícias tenham valor. As boas notícias sem as más, elas não têm tanto valor assim, ou pelo menos as pessoas não enxergam, né? E aqui, irmãos, para acabar, eu coloquei algumas aplicações. Já viu essas igrejas judaizantes? O pessoal toca chofar no culto, o pessoal tem menorá, que é aquele candelabro judaico, tem a arca, eles entram com a arca e veste saco, eu até falei isso no Catecúmenos, né? Eles vestem pano de saco, essas coisas assim, bem pegando os objetos, né, as questões do Antigo Testamento e colocando no culto. Qual é o sentido da gente fazer isso? Se todo o Antigo Testamento se cumpre em Cristo, e ali em Cristo a gente vê, por exemplo, a lei cerimonial, os rituais do Antigo Testamento de purificação, de perdão de pecados, os animais, os sacrifícios. De que adianta? Existe algum sentido de sacrificar hoje, se tudo isso é pago em Cristo? Tudo isso é em Cristo resolvido de uma vez por toda? Se Cristo é o cumprimento dos sacrifícios, dos ritos judaicos? Imagina uma ilustração. Imagina, por exemplo, a gente vai construir a Bereia, certo? Já está construindo, né? A Bereia está com o terreno, já tem uma parte construída, a gente está construindo lá. Aí o Jorge faz uma maquete. Ele vai lá e faz uma maquete de como que vai ficar.
Aí uma maquete mesmo, física, aí ele vem e coloca ali na porta. Aí todo mundo vai entrar, fala assim, nossa, como ficou bonito, como ficou bonita a maquete, e a gente espera que vai ficar assim na vida real, vai ficar legal. E a gente fica, nossa, feliz, fica olhando, né? Mas agora imagina se depois que é construído, ficou igual, tá lindo lá a igreja, e a gente dá mais valor para a maquete do que para o templo que é construído. Faz sentido? Não assim, é parecido. Imagina você olhar para o Antigo Testamento, para as coisas que se cumpririam e que apontam para Cristo, para o cumprimento em Cristo, como que Cristo nos salvaria, e a gente fica olhando para as coisas antigas, para as maquetes, para o que só vislumbra, mas não é aquilo em si. Imagina, você vai num restaurante caro lá que tem entrada, tem os momentos certos, nas etapas ali. Você vai começar pela entrada, tal. E aí você fala assim, não quero o prato principal, quero só a entrada aqui, quero ficar só na entrada. Faz sentido? Você vai ficar só ali, não no que todo mundo espera, no que é o principal, o mais importante, o mais gostoso. Não faz sentido. Então, acho que uma aplicação é a gente entender como que tudo se cumpre em Cristo. Como que é um pecado, é um problema dessas igrejas essas igrejas judaizantes. As pessoas ficam buscando itens do Antigo Testamento, coisas do Antigo Testamento. Por exemplo, você tem que dar 7 voltas em algum lugar para a coisa acontecer. Tipo, no seu vizinho que é pecador, já ouvi isso. Seu vizinho que é traficante, dá 7 voltas na casa dele que as trombetas vão soar e ele vai parar de ser traficante, vai mudar, acontecer alguma coisa. Sabe? A gente fica pegando símbolos do Antigo Testamento e aplicando eles como rituais. A gente não, estou falando de forma genérica, né? Os crentes no Brasil ficam aplicando isso como se isso tivesse um valor, sendo que tudo isso aponta, o Antigo Testamento, a lei aponta para Cristo. Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito e ele é o sacrifício perfeito. Essas aulas que a gente vem falando sobre os ofícios de Cristo, talvez sobre Cristo ser o sacerdote, Cristo ser o rei, Cristo ser o profeta. Ele é o profeta porque ele é quem fala de Deus, das coisas de Deus, como ninguém nunca falou, nenhum profeta falou como ele, porque ele é Deus, ele conhece Deus Pai, ele é Deus trino. Isso às vezes parece algo muito distante, que não é tão aplicado na nossa vida, mas vocês conseguem entender como que isso tem valor? Como que Cristo ele tem que ser o sacerdote para que a gente pudesse ser salvo, para que o sacrifício fosse feito, as nossas culpas fossem pagas? Outra coisa, né? Esqueça de qualquer tipo de desempenho religioso. Então, assim, Cristo pagou. Nós não somos salvos ou não temos mais mérito pelo quanto nós fazemos. Eu sou diácono, canto, eu sou da SAF, eu sou da UNP, faço isso, faço aquilo, ajudo, dou aula, faço um monte de coisa. Então, me acumulo um monte de coisa aqui, e aí eu tenho mais galardão aqui. Ou então eu tenho, mais mérito. Galardão não é questão de mérito, né? Eu nem vou entrar no assunto, mas a gente não tem que buscar desempenho religioso. A gente tem que estar na igreja, né? A gente tem que buscar. É bom estar na igreja. A gente pode vir mais, participar de mais programações, interagir mais com os irmãos como um corpo de Cristo, né? Isso é bênção, mas às vezes a gente tende a buscar desempenho religioso e aí é um pecado, né? Aí a gente tende a ser legalismo mesmo, né? A ser legalista mesmo no sentido de trazer mérito para as nossas vidas. Se você tem alguma dúvida em Cristo, creia que Cristo é o sacrifício que pode perdoar. Às vezes a gente vê pessoas falando assim, eu já fiz muita coisa errada na vida, não posso me perdoar de tal coisa. Ou você não sabe o que eu fiz. Às vezes a gente pode ouvir isso. E Cristo pagou pelos pecados. Se essa pessoa creu em Cristo, ele pagou, não importa o peso. Se você tem alguma coisa na sua vida que você tem dificuldade, fala assim, Deus me perdoa, mas eu não perdoo. Então, não faz sentido. Se Cristo perdoou, se você é crente e Cristo te perdoou, então foi pago, né? Ele não se lembra mais, a gente leu isso. Não no sentido de não há consequências. É óbvio que os pecados deixam consequências, eles trazem consequências. E muitas vezes que a gente vai se lembrar até o final da vida. Mas ele já está pago.
Então, às vezes, a gente não tem dificuldade disso, sabe? Isso é uma forma de legalismo, no sentido de que, para mim, de alguma forma, eu me justifico, mas é Cristo quem justifica. E o terrível sofrimento de Cristo na cruz foi para isso, para pagar pelos nossos pecados, daqueles que creem nele. Oração é o meio que nos dá acesso direto a Deus no mais alto, no mais santo e sublime trono. Pensa que aquele povo não tinha acesso a Deus direto. Eles precisavam oferecer sacrifícios para ter os seus pecados perdoados. Eles precisavam de um profeta para dizer as coisas de Deus. Eles precisavam de um sacerdote para que a sua culpa fosse paga. Eles não podiam entrar no templo, lá no Santo dos Santos. E a gente tem tudo isso. A gente tem a Bíblia, a gente tem o corpo de Cristo aqui reunido, a gente pode orar e pedir perdão para Deus. E a oração é o meio pelo qual Deus nos deu para que a gente pudesse nos relacionarmos diretamente, nós pudéssemos falar com Deus, nós pudéssemos colocar os nossos corações na mão de Deus. Então, e o crente tende a não dar valor suficiente, não entender o que isso quer dizer, não entender que aquele povo não podia entrar lá no Santo dos Santos, né? A tradição judaica diz que eles tinham que, o sacerdote entrava amarrado, igual o Betão falou. E a gente não tem mais essa separação. Lembra que o véu se rasgou? O véu do templo que separava a parte santa da parte menos santa. Hoje a gente está na igreja. A igreja é o templo de Cristo. Nós somos o templo de Cristo. Então nós temos relacionamento, acesso direto a Deus. E a oração é isso. A gente precisa entender, e é um apelo. Entenda como a oração é importante para o crente. Deus não é só orar para pedir perdão pelos pecados, e é também, mas é a forma como nós nos relacionamos com Deus, tá? Aqueles homens não tinham acesso que você tem, que nós temos. Eles não tinham. Eles não conheciam a Cristo, e eles precisavam ano a ano sacrificar animais. E hoje a gente tem tudo isso. O culto no Antigo Testamento era cruento, essa palavra, né? Era banhado em sangue. E isso aponta para o sangue de Cristo derramado. E como isso é terrível. Hoje Cristo já pagou, e Cristo já é o Cristo ressurreto. O culto tinha cheiro de morte. E hoje o culto não tem mais cheiro de morte. O culto tem cheiro de vida. A gente não precisa mais nos apegar aos sacrifícios. Cristo já fez isso. A gente enxerga, a gente vem para o culto e a gente vê como Cristo fez tudo isso para que nós tivéssemos vida. E outra coisa, irmãos, e a última. De alguma forma esse tema te impacta? Ouvir isso? E se não, é um problema, porque mostra que a gente está duro, de coração duro. E eu falo por mim. Às vezes igual eu falei, a gente não está tão mecânico as coisas, a gente não presta mais muita atenção, lê a Bíblia. E quando a gente vê temas assim, a gente precisa ser tocado, no sentido de tudo isso que Cristo fez. Eu tenho vivido, eu tenho buscado agradar a Deus, não para pagar, não que eu pudesse pagar de alguma forma, não para retribuir a Cristo, mas eu tenho vivido pelo meu Redentor. Eu tenho isso pesa no meu coração, ver que Cristo fez tudo isso por mim. E tem que pesar, irmãos, tem que pesar de alguma forma. E a gente tem que ser impactado por isso. Então, para a gente pensar, irmãos, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar, comentar? Então é isso, irmãos. Que Deus nos abençoe